Olá, seja bem-vindo. 8 de agosto, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Vitória Messias, que é fisioterapeuta e analista do comportamento, para conversar sobre o tratamento multidisciplinar para crianças com TEA. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Vitória, seja bem-vinda. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui na TV com vocês, responder algumas perguntinhas e falar desse tema tão importante aí no nosso dia a dia. É um tema que está tão popularizado, né, que é o TEA, e muita gente ainda tem muitas dúvidas, não entende muito sobre o assunto, então é um prazer estar aqui com vocês. Vitória, você atua como fisioterapeuta e analista do comportamento, né? Como que essas duas áreas acabam se encontrando no dia a dia? Muita gente associa a fisioterapia só à reabilitação, né? Enxerga a fisioterapia só num pós-operatório ou então ali no tratamento de doenças neurodegenerativas como AVC. Mas o ABA ele veio para associar a fisioterapia para esse tratamento com crianças, porque o ABA ele nos dá variações, né, de atendimento. Então, a gente utiliza alguns recursos, algumas coisas ali do ABA para a gente trazer para o nosso atendimento. Então, a questão de modelagem, que é a imitação, a gente fazer com as crianças, elas funcionam muito melhor com essa questão da imitação, né? Então, essa questão da modelagem, o reforço positivo, que funciona muito com as crianças, elas esperam em troca, né, alguma coisa. Eu tô indo ali para fisioterapia, vejo aquela tia, não conheço ela, e o que eu tô ganhando com isso? Muitas vezes as crianças não entendem. Então, essa questão do reforço positivo, modelagem, a criação de vínculo, ela se associa muito bem com a fisioterapia para a gente conseguir mais ganhos com aquela criança. E o que te buscou, o que te motivou a buscar o ABA? Eu sempre gostei muito desse mundo infantil, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre falei que eu queria trabalhar com criança. E aí a gente vai se aprofundando. Então, eu fiz a minha primeira pós-graduação, que é de fisioterapia neurofuncional, já focada nesse público mais infantil. E aí fui conhecendo um pouquinho mais do ABA, um pouquinho mais do mundo do autismo. E aí a gente vai se apaixonando, né? A gente vai estudando, vai criando repertório pra gente. E o ABA, ele é uma ciência muito extensa, né? É uma ciência que tem muitos segredos, tem muita coisa pra gente analisar. E é algo que instiga a nosso profissional, instiga a gente a querer cada vez mais pesquisar, entender o comportamento, entender aquela criança, por que ela reage assim, e isso integrar também no nosso serviço para melhorar cada vez mais. E hoje o ABA é muito comentado, é muito falado também. Como que o ABA ajuda nesse tratamento de pessoas com TEA? O ABA ele é uma ciência que ele vai estudar a variação do comportamento humano, né? Então, ele analisa desde os comportamentos mais desafiadores, como aquela criança que muitas vezes vai no mercado e tem muito estímulo, muito som, e ela acaba ali se desorganizando, acaba não sendo o ambiente confortável para ela, até outras habilidades do nosso dia a dia. O ABA, a gente usa ele na clínica, mas ele tem que ser muito voltado para o nosso dia a dia. Então, ali no ambiente escolar, a gente pode utilizar o ABA para ensinar habilidades acadêmicas para aquela criança. Na fisioterapia, a gente usa o ABA para ensinar coisas motoras para aquela criança, subir escada, ultrapassar um obstáculo. A gente consegue ensinar também coisas que estão muito pertinentes ali ao dia a dia, né? As crianças com TEA, elas têm algumas dificuldades, então ir no consultório médico pode ser um desafio para aquela mãe. E o ABA, ele vem para auxiliar essa mãe, auxiliar no dia a dia dessa criança. E a gente falou de crianças, e como que funciona quando é o adulto com TEA? O adulto está muito popularizado agora, né? O diagnóstico tardio que a gente fala. Então,
A clínica ela era majoritariamente para atendimentos de crianças e hoje a gente tem expandido aí para o atendimento de adultos. O atendimento de adulto ele precisa estar voltado realmente para o que é essencial para esse adulto viver. Então, conseguir ir ao mercado, manejar o dinheiro, fazer uso do banco, dele conseguir se alimentar sozinho, fazer alguma comida sozinho, manter a organização da casa, né? Todo adulto ele precisa manter a organização da casa, precisa cozinhar. Então, o atendimento de adulto ele é voltado exclusivamente para isso, para o que é essencial para aquele adulto viver. Hoje já tem um curso específico disso, né? Do Essencial para Viver, que a dona da clínica ela já buscou capacitação e tem passado para a gente também algumas vertentes aí do Essencial para Viver. Então, o atendimento ele é mais voltado para isso, para esse dia a dia de um adulto. Tudo que a gente pensar, eu preciso ir ao mercado. Então, aquele adulto com TEA, ele precisa ser capaz de ir ao mercado, de passar uma compra, de escolher os seus próprios alimentos, de entender o que é importante ali para ele no mercado. Um arroz, um feijão, uma carne. Entender de fato como que é o dia a dia e ele conseguir ser independente e ter autonomia. Tudo numa rotina ali, né? E rotina é muito importante para eles, né? Tudo que é rotina, tudo que é previsibilidade é muito importante para eles. Então, ensinar eles a montar a própria rotina. Olha, de manhã você acorda, vai escovar o dente, vai tomar banho, se arruma para o serviço, vai para o serviço, depois você passa no mercado, compra as suas coisinhas, vem para casa. A gente ensinar eles essa rotina, ajudar na rotina para que seja mais confortável. Porque como eles apresentam questões comportamentais, com dificuldades de mudança ali na rotina, tudo que é previsível para eles é mais fácil. E principalmente para um adulto. A gente que não tem nenhuma questão neurodivergente, né, quando alguma coisa sai da nossa rotina, a gente já se desorganiza. Então, quando eles acabam acontecendo isso, para eles é como se fosse muito maior do que para a gente. Então, ajudar nessa rotina, ajudar nessa organização é fundamental. E como que funciona com os pacientes com atraso motor e comportamental? O paciente que ele tem atraso motor, a gente precisa primeiro criar o vínculo com ele, né? Então, a gente vai até a sala. É um processo. Então, os primeiros atendimentos é sempre na construção do vínculo terapêutico com aquela criança. A fisioterapia ela não é agradável, né, para muitas pessoas. Às vezes as crianças podem ter algumas contraturas, às vezes pode ter um músculo mais molinho, que a gente diz de hipotonia, né? Então, acaba que a gente esforçar não é algo agradável. Nem a gente gosta, né, de ir na academia, por exemplo. Então, uma criança também não vai gostar de sair ali da zona de conforto. Então, o vínculo, apresentar a sala, criar uma maneira de comunicação com aquela criança é fundamental. Não só com a criança, né, mas também com o adolescente. Às vezes, a gente pega pacientes que eles não são verbais, então a gente utiliza meios de comunicação alternativos, então uso de imagens, esse recurso visual, né, é muito importante para a gente conseguir se comunicar com essas crianças, adolescentes, e aí a gente começa de fato uma sessão de fisioterapia para eles. Então, apresentar os materiais, alguns materiais podem gerar desconfortos sensoriais, a faixa elástica, por exemplo, é algo que pode gerar um desconforto, né, uma coisa que puxa, uma coisa que agarra, né, então a gente precisa apresentar esses materiais primeiro e depois a gente ir de fato para a intervenção. Não é um caminho rápido, né? E a gente precisa ter um pouquinho de paciência. É o amor mesmo e o cuidado com os pacientes que fazem toda a diferença, porque não é chegar e falar, olha, levanta o braço, levanta a perna. A gente precisa, de fato, criar esse caminho, criar um vínculo ali com eles para a gente conseguir ter alguns ganhos. E são vários profissionais também nesse processo, né? Sim, hoje a gente conta com fisioterapeutas, né? Terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e as nossas aplicadoras ABA. Então, é uma equipe bem grande de atendimento, equipe interdisciplinar. Então, cada um vai trabalhando com a sua forma, desenvolvendo as habilidades específicas dali para a área, mas todo mundo integrado, né? A gente diz que uma equipe ela precisa estar integrada, precisa estar sempre em comunicação para o paciente ter ganho. Então, a fisioterapia ela não trabalha sozinha, né? Ela precisa ali do auxílio
psicológico, né? A fala, a escuta, ajudar a fono a desenvolver a fala, então trabalhar ali a organização corporal, a TO, trabalhar a estimulação sensorial, e as aplicadoras ABA trabalhando aí o que é o diferencial da clínica, que são os currículos. Então, trabalhar algumas habilidades que são básicas para aquela criança e para que ela consiga se desenvolver ali nas terapias dos especialistas, que a gente diz. Então, é uma construção ali, é um trabalho de formiguinha, cada um na sua área, mas todo mundo integrado para a gente evoluir esse paciente. E cada pequena evolução é comemorada. É uma vitória, né? A gente sempre compartilha. Agora o WhatsApp é o nosso principal meio de comunicação. Então, cada avançozinho que a criança vai tendo, a gente manda ali no WhatsApp para o pai, manda ali entre o grupo mesmo de atendimento, porque às vezes pode ser que eu esteja com um pouquinho mais de dificuldade, mas que o outro terapeuta ele tem um pouquinho mais de facilidade com aquela criança. Porque a criação de vínculo, ela pode ser maior com um do que com o outro, né? Como na nossa vida. Então, essa motivação, esses pequenos avanços fazem toda a diferença, principalmente para a família, né? A família, ela tá ali no dia a dia, às vezes parece que nada vai dar certo, parece que as coisas não estão fluindo, e quando a gente manda uma pequena coisinha, já estimula aquela família a continuar, já estimula aquela família, nossa, realmente a terapia ela tá tendo avanço, ela tá surtindo efeito. Por mais que no dia a dia fique imperceptível para aquela família, esse toquezinho que a gente dá, um videozinho, uma foto que a gente manda já faz toda a diferença. Quando vê essa evolução, né, a família aí dá mais vontade ainda de continuar com esse processo da terapia, da fisioterapia também, né? Com certeza. E para essa família o dia a dia ele é muito difícil, né? Então, eles encontram muitas barreiras. Então, tá ali perto deles, tá junto, caminhando lado a lado com aquela família, é um diferencial. A gente fala muito dos cuidados de quem cuida. A gente precisa ter o foco ali nessas pessoas, não somente ali no nosso atendimento, no dia a dia, mas ter esse cuidado, ter esse carinho também com os cuidadores, né? Porque eles também precisam estar ali tendo atendimento, eles também precisam ser ouvidos, eles também querem ser escutados. Então, tá ali ao lado da família, ajudar, dar uma orientação é fundamental. Perfeito, Vitória. Peço licença a você e já voltamos a conversar. Tá. Mudando um pouquinho de assunto, a 4ª corrida de Santa Cecília acontece no dia 24 de agosto e vai incluir as opções de caminhada e corrida infantil. Saiba os detalhes na reportagem. A Corrida de Santa Cecília chega à sua 4ª edição aqui em Jacareí, um evento que une esporte, solidariedade e a participação da comunidade. E o melhor, ainda dá tempo de garantir a sua vaga. A corrida é a integração, né, da comunidade com a cidade. A igreja está sempre de portas abertas para receber a família, é um dia de lazer, de confraternização da família com os paroquianos, né, com as pessoas que vêm de fora, a recepção. E assim, a Paróquia de Santa Cecília tem esse diferencial de ser acolhedora. A corrida acontece no dia 24 de agosto, com largada marcada para 7 da manhã, em frente à Igreja Santa Maria, no Jardim Santa Maria. O percurso inclui corrida de 5 quilômetros, caminhada de 3 e a corrida Kids, com largadas a partir das 7h40. São 5 km, né, a corrida, sai junto com a caminhada, 3 km, e temos também a nossa tradicional corrida Kids, que é logo após o término da corrida, inicia-se a Kids, que são para as crianças a partir de 2 anos até 14 anos, pode e deve participar desse grande evento. Além de incentivar a prática de atividade física, o evento também tem um caráter solidário. Toda a renda será revertida para os projetos sociais da paróquia. O valor arrecadado vai todo para a paróquia para que possa ser feita a manutenção das suas obras, né? Então esse valor vai para a paróquia Santa Cecília, onde é feito todo esse remanejamento e a proposta de ajudar na sua manutenção. O evento é aberto a todos os públicos e as inscrições já estão disponíveis. O valor é de R$ 75,00 para a corrida e caminhada e R$ 50,00 para as crianças. Todos os participantes recebem um kit com camiseta, número de peito e medalha. E no dia ainda rola o sorteio de uma bicicleta.
Esse ano vamos ter uma novidade que é o sorteio de uma bicicleta, né? Promovido pela Bicicletaria Avenida Siqueira Campos, né? E vai ser através das inscrições. Então, no final, nós vamos sortear através do número da inscrição, que é pelo site Minhas Inscrições, né? E não percam a oportunidade de inscrever, porque são inscrições limitadas. E ano passado acabou muito cedo. E quem for só pela experiência também tem motivo para participar. Depois da corrida, tem a tradicional mesa de café da manhã preparada pela paróquia. O café da manhã, que é a integração e a confraternização entre os atletas que participaram da corrida e a comunidade. Ficou interessado? É só acessar o site www.minhasinscrições.com.br e garantir a sua vaga. Mas atenção, as inscrições são limitadas. Eu gostaria de fazer esse convite especial, né? Venham participar dessa tradicional já corrida, né? De Santa Cecília, já é a 4ª, onde encobre toda a família, desde as crianças, os pais e todos os atletas aqui de Jacareí, região. Já temos algum inscrito de outro estado, inclusive, então a corrida já se tornou realmente uma corrida tradicional. Venham participar, façam sua inscrição e venham participar dessa grande festa que vai ser no dia 24 de agosto, aqui na paróquia Santa Cecília, aqui na igreja do Santa Maria. Então ainda dá tempo de participar e se inscrever para a corrida lá de Santa Cecília, que vai acontecer no dia 24 de agosto. Mas tem que correr porque as vagas são limitadas. A gente volta com o nosso bate-papo com a Vitória Messias, que é fisioterapeuta e analista do comportamento. Vitória, a gente tem um dado do censo escolar que o Vale do Paraíba e o Litoral Norte registraram uma alta de 48% nos diagnósticos de TEA nas escolas. O que pode explicar esse crescimento? Não que cresceu o número de autistas, né? Cresceu o número de diagnósticos porque a gente está com mais acesso às informações. Então, a gente pode dizer que a escola é o primeiro ambiente que aquela criança ela vai se desenvolver socialmente. Então, é bem diferente para um pai analisar do que um professor que já está ali com muito mais crianças, né? Então, identificar alguns atrasos, identificar dificuldades sociais é muito mais fácil ali no ambiente escolar. Então, aquela criança que ela brinca mais isoladinha, aquela criança que está ali com um brinquedo, mas não brinca com funcionalidade, algumas coisas chamam mais atenção do que de fato o brinquedo, por exemplo, rodas, luzes. Então, para um professor que está ali no dia a dia, que está com muito mais crianças, é mais fácil fazer essa análise e fazer uma orientação para esse pai. Olha, pai, acho interessante procurar um médico, observei algumas características, observei que o seu filho ele está com algum atraso de fala, não está falando, não está socializando com os amigos. Então, a indicação para esse profissional adequado pode partir do professor e é o primeiro contato que geralmente um pai tem. Então, essa integração da escola, de conhecer aí algumas características do TEA, de conhecer esses atrasos, é muito importante para fazer esse encaminhamento para um médico especialista e para as terapias. E como é importante esse diagnóstico precoce, né? Para começar o tratamento já antes, quando é criança ainda, não descobrir tardio. Para a criança tudo é mais fácil, né, Maria? Então, a frequência de sinapses que a gente diz, a frequência aí com aquela criança aprende é muito mais rápido. Então, a criança ela consegue se desenvolver muito mais rápido quando ela é inserida na terapia ali na estimulação precoce. Então, ali com 2 aninhos, que são pacientes que têm chegado pra gente, aqueles pacientes bebezinhos que a gente diz, de 2 aninhos, 3 aninhos, a gente consegue ensinar de uma maneira muito mais fácil para eles conseguem aprender muito mais. Tem as dificuldades iniciais ali deles, porque é um ambiente clínico, né? Eles têm as suas dificuldades, têm as suas limitações, mas depois que a gente vai criando ali a rotina com eles, vai criando esse vínculo, fica mais fácil. E aí os ganhos são cada vez maiores, né? A gente começa com a estimulação precoce, então um currículo aí que a gente diz de habilidades básicas, de manter contato visual, de conseguir aguardar, esperar a vez, permanecer sentado, que são habilidades que pra gente, nossa, mas é isso que ensina, mas para eles é um desafio, né? É muito difícil para eles. Então, se a gente consegue o acesso mais fácil às terapias e cada vez mais cedo, os ganhos para a criança, eles são cada vez maiores.
Vitória, você comentou sobre os bebezinhos. Como que é feito esse diagnóstico em bebês você comentou 2 anos até? O principal ponto é a fala, né, Maria? Crianças de 2 anos que chegam ali pra gente são crianças não verbais, que a gente diz. Então, os pais percebem essa dificuldade na fala. Meu filho, ele não consegue nem pedir o que ele quer, não consegue pedir um brinquedo. Então, esse é o principal fator que os pais passam a procurar atendimento, passam a procurar um especialista. Além dos outros fatores. Falas que os pais trazem, né, na nossa avaliação. Ele não fala, é muito irritado. Quando a gente nega alguma coisa, fala não, ele fica muito irritado, chora. E é um choro que é incontrolável. É diferente da birra que a gente diz. As crianças neurodivergentes, elas podem ter o que a gente chama de crise. Então, a gente consegue diferenciar a crise de uma birra. Então, os pais trazem esse choro incontrolável, que é um choro que dura aí muito tempo. Nada limita aquele choro. Então, essas desregulações, além das questões sensoriais, então a criança não gosta de barulho, não gosta de pisar na grama, não gosta de pisar na areia. Tem crianças que gostam muito daquela geleca, né, o slime. E para algumas crianças que têm essa dificuldade sensorial, o slime é uma coisa que causa uma repulsa gigante, pode causar até náusea, vômito, que tem pacientes na clínica que têm essa dificuldade sensorial. Então, essas observações que para algumas crianças são comuns, para as crianças com TEA são algumas dificuldades e que os pais podem analisar e pode criar esse alerta aí para eles. Você comentou também sobre a diferença de crise com birras. Muita gente ainda não sabe identificar, acha que uma criança está fazendo birra. Por isso também a gente tem essas identificações hoje em dia, né? O crachazinho, o cordãozinho, identificando que a criança é TEA ou tem um outro, o neuro... Tem um de girassol também, né? Isso, o de girassol são para doenças neurodivergentes ocultas, né? E o de quebra-cabeça é para os portadores de TEA. Então, essa identificação é muito importante, porque às vezes a gente vai no mercado, vai no shopping, vê aquela criança chorando, nossa, que criança birrenta. E não, às vezes aquele pai está passando por uma dificuldade ali naquele momento e que ele não está conseguindo controlar, porque de fato a crise é algo incontrolável. A birra a gente consegue manejar ali, consegue mudar a atenção e é como se nada tivesse acontecido naquele momento. A crise não, é um desgaste sensorial para aquela criança. Tanto que no final da crise, a criança está realmente cansada. A gente observa que ali no momento a criança pode suar, pode chorar. A gente tem sempre que controlar, porque nesse momento também ele pode se descontrolar tanto que pode gerar também um momento ali de agressividade, tanto com eles quanto com outras pessoas. Então, realmente é um momento de muito desgaste a crise. E é por isso que a gente consegue diferenciar essa crise da birra de fato. Porque a crise, ela vem aí com um escalonamento de comportamento. Então, começa com grito, choro, e aí vai escalonando, até que controla. E logo depois da crise, provavelmente aquela criança vai estar cansada, vai estar mais quietinha, vai estar mais amuada. Às vezes pode vir com uma sonolência, então a criança pede para dormir. Então a gente consegue diferenciar aí por esses fatores. Então a birra é algo que a gente consegue manejar ali. Eu quero um carrinho. Se eu não oferto o carrinho, mas oferto alguma outra coisa que está ali disponível, é como se nada tivesse acontecido. E a crise não. A crise ela vai perpetuando ali até que aquela criança ela consiga se regular no ambiente. E tem alguns casos também que eu já vi de perto, que a criança acaba se sentindo muito culpada após essas crises, né? Porque acaba que na crise ela começa a se bater, acaba machucando uma outra pessoa e depois se sente culpada, fica mais no seu cantinho. Porque, assim, naquele momento é como se ele não estivesse enxergando nada na frente dele. Ele só quer uma maneira de tirar aquele estímulo que está incomodando ele. Então, a criança, ela tem esses comportamentos, mas ela não tem consciência do que, de fato, ela está fazendo. E aí, depois que passa esse momento de crise, que passa aí essa fase do cansaço, né, pós-crise, aí vem a conversa e o reconhecimento do que foi feito, do que aconteceu, para a gente ir trabalhando isso com eles, porque
o principal foco da terapia também é essa questão de autorregulação, da gente evitar que esses episódios em que a criança bate, que a criança morde, eles aconteçam, porque isso realmente causa, é constrangedor para a criança, né? Então, aquele momento pós-crise é um momento também muito importante, da gente sentar, conversar, não de julgamento com a criança, você bateu, você fez isso. Não, de realmente acolher aquela criança e dizer que aconteceu isso, mas que a gente pode criar outras maneiras de controlar aquele momento. E no caso quando acontece em escola, você acha que a escola também tem esse suporte para ajudar a criança naquele momento? Como que está hoje em dia? Eu acho que na escola é um pouquinho mais complicado. A gente vê que, por muitos relatos de pais, que hoje muitos professores, muitos estagiários ali que estão na escola, eles não estão 100% preparados. Que no momento aí que acontece essa crise, no momento que a criança se desregula, imediatamente liga para o pai, olha, pai, vem buscar. E esse não é o objetivo, né? Eu entendo que hoje a escola ela tem as suas dificuldades, né? Mas aquela criança ela precisa estar inserida. Então, de repente, ter algum lugar que aquela criança ela possa se sentir mais confortável, um lugar mais silencioso, ter uma pessoa capacitada de fato que entenda aquele momento é muito importante, né? Para no meio do dia, no meio do período ali de escola, ligar para o pai e pedir para o pai ir buscar. Às vezes o pai precisa que a criança vá para a escola para trabalhar, para fazer alguma coisa, e aí quando acontece essa situação, acaba que desorganiza toda uma rotina, né? Então, investir em capacitação de entender aí esse processo dessa criança é muito importante para a gente trabalhar principalmente essa questão de inclusão que a gente tanto fala, né? Para essa inclusão ela não ser algo utópico que a gente diz, para ser algo realmente de verdade. Então, aconteceu aquele momento de desregulação, é claro que a criança ela não vai conseguir voltar para as atividades de fato, mas dela permanecer ali na escola, permanecer com os coleguinhas, explicar também para os coleguinhas de dentro de sala o que é aquele momento. O amigo, ele não tá daquele jeito porque ele quer. Ele tá daquele jeito porque alguma coisa incomodou e é inerente a ele, ele não tem como controlar. Ter essa explicação também para os alunos ali dentro de sala de aula, investir aí nesse conhecimento para as crianças, faz total diferença para a inclusão dos autistas dentro de sala de aula. Perfeito. Como é importante também todo esse apoio, tanto da parte da escola, dos amiguinhos, dos alunos, da família também, né? A gente já volta a conversar sobre isso. E toda sexta-feira, a Casa Viva Vida recebe aulas gratuitas de vôlei adaptado masculino para pessoas acima de 60 anos, das 8 às 11 horas. A iniciativa da Secretaria de Esportes e Recreação é permanente. As inscrições podem ser feitas presencialmente lá no próprio local, na rua Itapira, número 260, no Jardim Mesquita. A Casa Viva Vida funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Para mais informações, é só ligar no telefone 12 992 31 64 13. E no dia 9 de agosto, Jacareí realiza mais uma edição da Procissão das Almas, uma tradição inspirada em uma antiga lenda local aqui da nossa cidade. Nesse ano, o evento ganha um elemento novo, uma ladainha composta especialmente para acompanhar o cortejo. Nossa história começa com essa causa sem pressa, que no mundo prega peça. A morte não pede licença. Não pede licença, não pede licença, me dê sua bênção. Diz a lenda que em noites esquecidas de agosto, algo se move em silêncio pela cidade. Um cortejo de almas deixa o cemitério da saudade e caminha, em lamento, até a antiga capela do Avareí. Diz que tem quem viu, diz que tem quem viu, numa noite fria de agosto, mês do desgosto do cachorro louco. Vem aí mais uma edição da Procissão dos Mortos, evento tradicional em Jacareí e que é inspirado em um conto local. Ela relembra a lenda que é quando esse lugar onde estamos hoje foi inaugurado, né? Uns 180 anos atrás, e o cemitério era lá no Largo da Matriz, e quando houve essa mudança,
Pessoas dizem que viram uma procissão de espíritos caminhando para cá inconformados, levando velas. E para quem eles entregavam essa vela, especificamente para uma velhinha que relatou a história, no dia seguinte essa vela virou osso. E a procissão dos mortos é um evento que celebra isso, rememora os mortos, rememora a história da cidade. A peregrinação deste ano traz um elemento novo. Uma ladainha composta especialmente para a atração, escrita por Paul e com participação dos artistas Tânia Reis e Júlio Santos. E com a letra, né, da ladainha, as pessoas vão conhecer melhor a história. E isso vai gerar uma sensação de pertencimento. Porque a pessoa, quando conhece a sua história, ela pertence àquele lugar, ela enaltece a cultura daquele lugar. Então, eu acho que vai ser muito, muito importante. Essa ladainha, do modo como foi produzida dessa forma, dessa vez, vai causar um impacto diferente dos anos anteriores. Então eu tenho muita alegria de poder participar desse projeto. Na composição, até os sons carregam simbolismo. Sinos fúnebres marcam o tom e reforçam a atmosfera da canção. Não pede licença. A ladainha é a ideia da morte, né? Que é uma coisa assim instigante que cada um interpreta de uma forma, né? E também a história, que é da mudança do cemitério da Matriz para o campo da saudade, que é aqui, e celebrando a nossa procissão em si. Tem todos esses elementos dentro da ladainha. A procissão das almas acontece no dia 9 de agosto. Tendo Mave como ponto 21, tem início o cortejo pelas ruas do centro da cidade. A participação é aberta ao público e todos são orientados a vestir trajes fúnebres. E a gente volta com o nosso bate-papo com a Vitória Messias. Vitória, você tinha comentado um pouquinho antes sobre todo esse apoio, né? Não tem como falar sobre o apoio familiar, né? Como que é importante em todo esse processo ter o apoio familiar. Como eu falei no início, a gente precisa cuidar de quem cuida também. Hoje, lá na clínica, na minha posição de coordenação, muitas mães elas chegam para conversar, para desabafar, e é um momento realmente de escuta. Não somente com a gente, mas também entre elas ali. É muito legal que elas se apoiam muito. Então, a gente tem a sala de espera ali, a recepção, e é um momento de muita conversa. Então, de vez em quando eu passo por ali, converso com elas, dou uma orientação. A orientação ela é fundamental para a família também, mas não só orientar, mas acolher também aquela mãe. Falar para ela que está tudo bem, que ela tem um apoio, que muitas vezes aquela mãe ela está sozinha, né? A família não ajuda, não tem muito para quem recorrer e a clínica acaba sendo um amparo delas. Então, ter esse momento de escuta, de permitir que as mães cheguem até a gente fala muito de criação de vínculo com o paciente, mas a criação de vínculo com a família também é muito importante. Então, eu cheguei aqui em Jacareí há mais ou menos 1 ano na clínica, e aí é um processo que a gente diz, é uma construção também com essas famílias, de confiarem em mim, de se abrir, de ir até a minha sala, conversar, chorar. A gente escuta muitas mães, eu só preciso conversar, eu só preciso chorar um pouco. E, de fato, esse acolhimento, esse cuidado tem que ser um diferencial também ali nesse processo terapêutico para as mães. Então, esse acolhimento, ser ouvinte. Às vezes, elas só querem ser ouvidas, o que muitas vezes dentro de casa não acontece. Às vezes, é mãe solo, às vezes o marido trabalha muito, então ela abriu mão da vida dela para cuidar da criança, e aí o pai tem que fazer a parte financeira, né, da casa, então muitas vezes o pai acaba não conseguindo ser tão presente. Então, esse momento ali de espera da terapia, esse momento da recepção, ele precisa ser um momento de acolhimento para essa mãe também. Cuidar dessas mães que cuidam das crianças. Como você tinha comentado também nos bastidores, às vezes vocês ficam 1 hora ali com aquela criança, 2 horas, e já percebe como é difícil, né? Sim. E a mãe, o dia inteiro, às vezes a mãe trabalha, ou às vezes deixa até de trabalhar para cuidar da própria criança, né? Exatamente. Então, as dificuldades a gente observa ali no momento terapêutico. A gente observa ali naquela hora que a gente está com aquela criança. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, esse atendimento não vai para frente, essa criança é muito difícil.
Só que a gente fica 1 hora com aquela criança. E aquela mãe que fica todos os dias? Aquela mãe que tem que conviver com essa criança que não está conseguindo manejar o comportamento, com essa criança que não está conseguindo lidar ali com as emoções dela. Esse dia a dia, ele é muito difícil, né? Essa mãe, ela também precisa receber essa atenção, porque é o que todo mundo diz, a gente precisa dar o que a gente tem. E se às vezes a mãe está desgastada, aquela mãe ela não tem o que ofertar, como que vai ficar esse dia a dia dessa casa? Como que vai ficar essa família? Então, ter esse cuidado com elas, ter esse cuidado com as mães procurarem o atendimento psicológico também é muito importante. Eu sempre oriento as mães, como que tá fazendo terapia também, procura um psicólogo, porque sozinha a gente não consegue lidar com aquela situação. O diagnóstico para muitas mães é muito difícil. Então, algumas passam pelo momento de recusa, não querem ir atrás do diagnóstico, aí vai atrás do diagnóstico, quando recebe, passa por aquele período de luto, né, como eu falei para você. Então, se culpam, por que meu filho é assim, por que aconteceu comigo? E não é culpa, né? Ter um filho neurodivergente não é receber uma culpa, mas é receber alguém para cuidar. E a gente precisa estar bem para cuidar também dessa criança. Então, é muito fundamental que as mães procurem atendimento terapêutico para fazer o cuidado também com essas crianças. Perfeito, Vitória. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. Tá certo. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos dos vereadores e vai conferir também as facilidades do aplicativo FES Cidadão. A gente volta já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 22ª sessão ordinária do ano. O vereador Gabriel Belém, do PSB, comentou o projeto de lei de autoria do prefeito Celso Florencio, do PL, que institui a política pública de justiça restaurativa. O parlamentar elogiou a iniciativa da propositura. Veja. Você aumentar a pena de um crime não faz as pessoas cometerem menos crimes. Hoje, se você eleva a pena do furto de celular, quem está furtando o celular na rua não vai falar, meu Deus, eu vou ser punido de forma mais grave, é melhor eu mudar a minha conduta.
a gente já percebeu que não é assim que funciona. Então é melhor que a gente busque novas formas de abordar a questão do crime e da pena que sejam funcionais, que garantam para a gente uma sociedade mais pacífica e garantam para a gente uma sociedade mais funcional. E é isso que traz a justiça restaurativa. Então eu quero, mais uma vez, parabenizar todas as integrantes do NUIPA, quero parabenizar o Poder Executivo por mandar esse projeto, que é um projeto progressista, um projeto de vanguarda e que coloca Jacareí aí entre as poucas cidades no Brasil que adotam com uma política municipal as práticas autocompositivas da justiça restaurativa. E o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, seguiu no mesmo assunto e parabenizou todos os envolvidos na confecção do projeto. Hernani ressaltou que o Poder Legislativo estará pronto para ajudar. Acompanhe. E a palavra oportunidade está associada a esse projeto, ou melhor, a falta dela, a falta da oportunidade. Por isso eu fico feliz e não quero aqui ser repetitivo, porque me sinto contemplado com as falas anteriores, mas a gente passa a ter esperança, a gente passa a dar oportunidade para aqueles que talvez não tenham uma mão estendida. Não tem. Então, doutora, conte com o meu apoio. Pode ter certeza que essa casa vai fazer tudo o que é possível. As ordinárias, os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta o nosso bate-papo com a Vitória Messias. Vitória, a gente passou alguns cortes da sessão ordinária dessa semana. E é muito importante também que existem leis para pessoas com TEA. Esse ano a gente teve diversos projetos que tornaram lei também sobre o assunto. É importante, né, esse poder executivo e legislativo também participar desse assunto. O poder legislativo e executivo ele precisa estar totalmente integrado nesse assunto. Precisa entender, conhecer, para de fato criar aí essa parte de inclusão. Então, por exemplo, nas escolas, algo que foi muito falado nesse início de ano, né? Uma dificuldade que as mães tiveram aí na questão de conseguir um estagiário para as crianças. É fundamental para aquelas crianças ter esse apoio na escola. Então, ter alguém ali lutando por isso é muito importante. As mães da clínica, elas foram até o prefeito conversar. Então, entender um pouquinho sobre o TEA ajuda também a criar algumas leis, criar alguns recursos para aquelas crianças, para aquelas famílias terem acesso, ter mais facilidade ali no dia a dia. A gente estava comentando antes também na última entrada sobre a família, sobre o apoio da família. E não tem como falar de família sem lembrar das festas de família. Aniversário, festa junina, Ano Novo, Natal. Como que funciona esse processo das festas com as pessoas com TEA? Porque algumas acabam se irritando com barulho, com muita gente. Inclusive, a clínica ela tem um e-book voltado aí para as festas de final de ano, porque realmente é uma dificuldade. Então, festa a gente associa com muita música, com muito som, barulho, e é algo que para essas crianças do espectro é muito difícil, né? Para algumas crianças que têm essa dificuldade sensorial, tá ali no meio de uma festa com muito barulho, com muita gente, com muita falação, é uma coisa assim desafiadora. Então, a clínica desenvolveu esse e-book para fornecer para as famílias estratégias aí para preparar essa criança para essas festas. Então, a gente sempre diz de trabalhar com previsibilidade. E é o fundamental para essas crianças. Então, ir preparando como que vai ser aquela festa, como que vai ser aquele ambiente, trazer algum recurso visual. Olha, essa aqui é o Natal. No Natal, a gente vai sentar com a vovó, com o vovô, a gente vai comer à mesa, vai ter um pouquinho de som. E aí, a gente vai criando algumas desensibilizações para aquela criança. Coloca uma música mais baixa, vai evoluindo. A família entender também que é impossível a gente colocar um som estrondoso ali na festa tendo uma criança especial ali com a gente. Então, é também um ajuste da família, né, do contexto familiar que ele está inserido, mas a gente trabalhar com aquela criança questão de previsibilidade. E a previsibilidade, ela é para tudo, né, Maria? Então, para volta às aulas, para fazer um exame, para toda a rotina daquela criança, tudo que é novo, a gente trabalhar com essa previsibilidade vai ajudar ali naquele momento que ela vai ser inserida. Entender todas essas necessidades também da criança, né? Então, assim, vai ter um almoço de família.
A criança vai, o que essa criança come, que é uma dificuldade deles também, para a gente conseguir fazer com que aquele momento de família seja um momento agradável, não seja um momento de tensão para aquela família já vive tão agitada no contexto ali do dia a dia, que às vezes, se aquela família não se prepara, o vô, a avó, a tia não se prepara para recebê-los em casa, acaba sendo um momento de afastamento e não um momento em que aquela família ela vai ter um momento de descontração, que é fundamental também para eles, né? Esses momentos que eles têm suporte, que eles convivem com outras pessoas e incluem o filho deles, incluem aquela criança, é um diferencial. Então, preparar ali o que ele come, o que não come, para a gente tentar preparar o ambiente, preparar ali a situação para receber essa criança. Perfeito, Vitória. A gente está falando sobre festa, a gente vai conferir um pouquinho sobre a agenda cultural aqui da nossa cidade nesse final de semana. Ela chega com dicas incríveis para você aproveitar o seu lazer. Se liga! E aí, pessoal, a agenda cultural da semana chegou com as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. No sábado, dia 9, terá mais uma tradicional Feira dos Trilhos, das 10 às 15 horas, com diversas barraquinhas de artesanato, gastronomia local e atrações culturais. Divirta-se! Também no sábado, acontecerá o 3º Festival de Cantigas, A Maré Tá Cheia, das 16 às 22 horas, na Sala Mário Lago. O evento valoriza a musicalidade da capoeira, com canções autorais e show ao vivo. O Ilê das Pretas preparou uma programação imperdível para o sábado, que conta com a exposição fotográfica Cultura em Roda e o documentário Herança de Rainhas, a partir das 17 horas. Aproveite para conhecer esse espaço que empodera mulheres e fortalece a comunidade. Para finalizar o sábado, teremos a Procissão dos Mortos, que já é tradição em Jacareí, percorrendo as ruas da cidade e fortalecendo a cultura local. A concentração será às 19 horas no Pátio do MAVE, com saída às 21 horas. Avançando um pouquinho na semana, no dia 13, quarta-feira, às 19 horas, o SESI exibirá o filme Diários de Viagem. A mostra faz parte do projeto Brasilidades, que visa enaltecer os filmes nacionais. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos. Não perca a oportunidade de prestigiar essa obra. E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais, em @TV Câmara Jacareí. Aproveitem a programação e até a próxima! E agora a gente segue o nosso jornal falando sobre saúde. Uma ferramenta gratuita vem ajudando moradores a acompanhar informações sobre a rede de saúde, como resultados de exames e a quantidade de médicos de plantão nas UPAs. Confira detalhes na reportagem. Em Jacareí, um aplicativo vem facilitando o acesso à saúde e trazendo mais transparência no atendimento das unidades. É o Fast Cidadão, uma ferramenta gratuita que já é usada por milhares de moradores da cidade. Eu tenho o aplicativo, já utilizo há algum tempo. Desde que eu vim de São José morar em Jacareí, eu fui orientada no postinho mesmo a colocar no meu celular, por onde eu recebo as notificações de consulta, exames, com data e horário, tudo certinho. Além de facilitar o acesso à saúde, o aplicativo reúne uma série de serviços que ajudam a população no dia a dia. E o melhor, tudo direto do celular. Entre as funcionalidades disponíveis no aplicativo estão o aviso de agendamento de consultas e teleconsultas, o acesso ao histórico de atendimentos e resultados de exames, a verificação de vacinas pendentes, além da consulta a atestados, receitas e outros documentos médicos. Também é possível conferir o cartão nacional do SUS, checar a disponibilidade de medicamentos nas farmácias da rede pública e até enviar dúvidas e sugestões diretamente para equipes de saúde. É fácil de usar, tem esse retorno, facilitou muito a vida, porque toda vez que tinha que sair daqui e no BS perguntar, o meu exame saiu, não saiu, vai demorar. Agora você vê tudo pelo aplicativo, a hora que sai é só ficar sossegadinho, que ele mostra para você direitinho, sem problema nenhum. O app ganha uma nova função.
mostrar em tempo real quantos médicos estão de plantão em cada UPA, separados por atendimento adulto e infantil, e também a quantidade de pessoas esperando. A novidade surgiu a partir de uma indicação da vereadora Maria Amélia, do PSDB. Nós fizemos essa indicação porque eu, como usuária do sistema SUS e também da UPA, eu estive na UPA e percebi que no aplicativo, quando a gente olha, tinha, assim, quantidade de médicos e número de pessoas a serem atendidas, mas não classificava quantos pediatras tem para atender as crianças e quantos médicos clínico geral para atender os adultos. Então, nós fizemos essa indicação pedindo para que no aplicativo já aparecesse essa separação, porque às vezes aparece lá, tem 100 pessoas para serem atendidos e 8 médicos, e na verdade poderia ser 50 pessoas sendo atendidos para o clínico geral e 40 para serem 30 para serem atendidos no pediatria. Então nós pedimos e fomos atendidos. Então a gente fica muito feliz porque a gente tem a percepção e aí dá a indicação daquilo que a gente percebe e eles acatam. Então foi muito legal para a gente também isso, e para a população, né, que vai olhar no aplicativo e vai perceber que agora é separadinho. Das UPAs, ali eu tenho quantos médicos estão atendendo e quantas pessoas estão aguardando em tempo real. É atualizado o tempo todo, então você fala, eu vou sair de casa, eu preciso passar na UPA. Dá uma olhadinha se está muito cheio, se você pode esperar, vai mais tarde, ou então, eu não vou na meia-lua que está muito cheio, vou na Dr. Telmo, então você pode fazer essa escolha também. Um dos principais desafios para o sistema de saúde é o absenteísmo, quando pacientes faltam às consultas agendadas sem avisar. A ferramenta ajuda a reduzir esse problema. A hora que aparece o agendamento, você confirma se vai, ou você pode cancelar a consulta, dando oportunidade para outra pessoa e diminuir assim o absenteísmo. Com as novas atualizações, o aplicativo quer ir além do agendamento e se tornar um aliado do morador na hora de buscar atendimento. A proposta é simples: mais informação, menos espera. Para mim é muito bom porque tem todas as consultas que eu tenho, exames que eu tenho que fazer, tem pesquisa de satisfação, tem a parte onde vem avisos importantes, inclusive da cidade, contra a dengue, muitas vezes. Tem a pastinha para você verificar vacinas, certo? Tem a medicação. Às vezes você chega no seu posto, você não tem aquele remédio específico que você precisa, acabou, você entra e pesquisa pelo nome do medicamento, ele te mostra em todas as UBSs da cidade a quantidade e a disponibilidade de cada medicação. Facilita demais a vida da gente, é ótimo, gostei muito. O Fast Cidadão está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. É só instalar, fazer o cadastro e começar a usar. Tem um aplicativo que facilita muito a vida de quem utiliza o sistema de saúde aqui da nossa cidade. A gente volta com o nosso bate-papo com a Vitória Messias, que é fisioterapeuta e analista do comportamento. Vitória, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Você está hoje ocupando o cargo de coordenadora da Interclínicas. Queria que você explicasse um pouquinho como que funciona a Interclínicas, o que é. Então, hoje a Interclínicas ela é um centro interdisciplinar voltado para o atendimento do público autista e outras questões neurodivergentes. A gente atende não somente autistas, mas atende também crianças com TDAH, crianças que têm ali algum atraso no neurodesenvolvimento, questões de fala. Hoje a gente conta com profissionais da área da psicopedagogia, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, uma equipe bem completa mesmo, além dos nossos supervisores externos que fazem aí o ajuste nos planos, que fazem as reuniões, que fazem as conferências do andamento do tratamento. E como que funciona? A criança ou a pessoa tem um processo de avaliação? Quando chega, como que funciona? De primeiro momento, geralmente, aquela criança ela vai ser encaminhada para avaliação neuropsicológica. Hoje a gente tem também na nossa clínica uma psicóloga voltada aí para essa avaliação, a neuropsicóloga. Com o laudo, ela vai até o médico e o médico ele faz um encaminhamento para as terapias.
Na Interclínicas, o primeiro contato é com as coordenadoras, né? Então, as coordenadoras fazem essa anamnese inicial para a gente entender como é a realidade daquela família, entender quais são os contratos familiares ali, o que pode dentro de casa, o que não pode, como que é aquela rotina familiar. E aí a gente vai pegando os principais pontos daquela criança para ser trabalhado. Então, esse primeiro contato comigo, eu faço essa anamnese e aí a gente parte para o atendimento com os encaminhamentos. Então, o que o médico passou, a gente vai encaixando ali nos horários da criança. E aí a gente faz uma semana aí 3 sessões de observação para a gente criar um plano personalizado para essa criança. Então, essa criança, ela tem um atendimento voltado para ela, um currículo voltado para ela, para a gente trabalhar de fato o que foi falado nessa primeira avaliação. Perfeito. Vitória, você tinha comentado também sobre o e-book que a clínica lançou, é o das festas, mas também tem um volta às aulas. Esse e-book fica disponível? Como que funciona? Ele fica disponível no nosso site e também pode ser solicitado no Instagram da clínica. O Instagram da clínica é Interclínica Centro do Autismo, então lá tem todas as informações da clínica, tem todos os nossos e-books, ações que a gente faz. Recentemente a gente estava nos hospitais em São José e também no litoral, mostrando um pouquinho sobre a clínica, como a gente trabalha, mostrando os nossos e-books, mostrando os nossos meios de trabalho, então os nossos currículos, manuais para pais. A clínica ela tem um suporte bem legal para os pais, então orientações, livros, manuais, livro de desfraude, então é um material bem completo. A dona da clínica, que é a doutora Elizabeth, ela está sempre se atualizando e trazendo o que há de mais novo no mercado. Então, essa parte do Essencial para Viver, a gente tem visto também uma parte aí que eu vou estar inserida, que é a parte de neuromodulação. Então, aos pouquinhos a gente vai trazendo as novidades para a clínica para o melhor atendimento dos nossos pacientes. Isso que é importante, né? Até quem está nos assistindo se atualizar, se informar, saber mais um pouco como que funciona, o que é o TEA também. Como a gente comentou aqui, muita gente, a gente comentou das birras, das crises, confundem. É importante a gente saber um pouquinho mais, ainda mais agora que está tão em alta esse assunto, né? Quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser para o nosso dia a dia. Por mais que ali dentro da nossa casa não tenha uma criança que é autista, não tenha uma criança neurodivergente, na rua, no shopping, no mercado, a gente vai encontrar, né? Para evitar esse julgamento dessa criança, esse julgamento até mesmo na criação dos pais, é importante a gente saber, é importante a gente conhecer e incluir essa família, essa criança em todos os ambientes. Perfeito, Vitória. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada, Maria. Até a próxima. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!